Nos dois primeiros vídeos aqui desse módulo 3 da disciplina de elementos de máquinas, nós primeiramente falamos sobre os parafusos e porcas, de uma forma geral. Depois também falamos sobre essa representação desses elementos de união em um projeto, em desenho. E agora chegou a hora de falar um pouco sobre a especificação desses elementos de união em relação a um conjunto. E, de certa forma, esses elementos têm muitas vantagens, mas também têm desvantagens. Vamos aí comparar, por exemplo, uma ligação parafusada em relação a uma ligação soldada. Como vantagens numa ligação parafusada, nós temos, por exemplo, a facilidade na montagem e desmontagem, também facilidade na observação, na inspeção sobre o estilo que está aplicado essa ligação, economia de energia, e também não é necessário uma mão de obra qualificada para fazer a instalação e montagem de uma união parafusada. Comparado com uma ligação soldada, a ligação soldada, de certa forma, ela é mais simples que uma ligação parafusada, tem um melhor nível de acabamento, uma melhor continuidade e também um menor custo. Como desvantagem de uma ligação parafusada, ocorre um nível de maior custo, se comparado, por exemplo, com uma ligação soldada. Mas, ainda como uma desvantagem, se observa o enfraquecimento das peças ligadas. E por quê? Porque quando se vai fazer uma união parafusada, é necessário se fazer um orifício. Então ocorre o quê? Uma retirada de material, e essa retirada de material faz com que ocorra uma redução na resistência das peças. Ainda nessa comparação que nós estamos fazendo em relação a uma ligação soldada, a ligação soldada, para se fazer a execução, é necessário uma mão de obra especializada, também é necessário um maior controle de qualidade e rigor, e aqui eu ainda adiciono que na ligação soldada é mais trabalhoso essa questão da desmontagem. É uma ligação com caráter em nível mais permanente do que a ligação parafusada, que traz essa possibilidade de desmontagem e também a montagem. Vamos aí seguir falando sobre esse elemento de união, que aqui no caso é os parafusos e porcas, e basicamente aí, então aqui eu apresento, relembrando para vocês esse conteúdo que nós estamos vendo, os parafusos de cabeça sextavada, os parafusos aí mais comuns, e aqui nós temos dois exemplos. Nesse primeiro, a rosca externa é aplicada somente parcialmente, e já nesse segundo exemplo, a rosca ela é aplicada em toda a haste do parafuso. Mas quais os estilos de solicitação de carga que pode ocorrer sobre uma união parafusada? Basicamente, podem ocorrer 4 formas de colapso em uma união parafusada. E aqui eu enumerei em A, B, C e D. A, B, C e D são as principais formas de colapso que pode ocorrer em uma ligação parafusada. Aqui nesse primeiro exemplo, ocorre uma ruptura, pode ocorrer uma ruptura transversal da peça quando é aplicado uma carga que está atuando aqui então de uma forma axial em relação à peça. A peça aqui representada por uma chapa. Então, nessa condição de aplicação de uma carga axial, pode ser que essa peça venha se romper com uma ruptura transversal líquida. Uma outra forma de colapso que pode também ocorrer é o que é exemplificado nessa parte B. Nessa parte B, nós podemos observar que pode ocorrer um rasgamento da peça. Então, a aplicação de uma solicitação de uma carga
nesse sentido axial da peça, no sentido axial dessa chapa, pode trazer um rasgamento da peça em relação ao parafuso. Então, é uma segunda forma que pode acometer essa peça. Vamos aqui agora, então, para o exemplo C, o terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, é semelhante ao rasgamento, mas neste caso, ocorreu um esmagamento da peça. E esse esmagamento também já se caracteriza, de uma certa forma, um colapso para a união, né? Por quê? Porque as peças elas devem ficar íntegras em relação ao conjunto. E nesse caso, né, como o exemplo mostra, ocorreu um esmagamento, né, em relação à peça, né? Então o parafuso, de certa forma, esmagou uma porção aqui, uma seção, uma área de seção da peça. Então esse é o terceiro estilo, né, de colapso. E vamos, né, para o quarto exemplo. E nesse quarto exemplo ocorreu uma ruptura do parafuso. Então, a solicitação, né, de cargas aqui longitudinais em relação ao eixo axial dessa peça fez com que ocorresse um corte desse parafuso, um corte transversal, causando um cisalhamento nesse parafuso. Então, são essas quatro principais formas. Vamos agora, então, percorrer um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre essas formas de colapso, sobre essas formas, né, de ruptura que podem acometer uma ligação parafusada. Se antes nós trouxemos, né, desenhos sobre esses estilos de colapso, aqui agora nós estamos mostrando exemplos que ocorreram na prática, né, de colapso, né? Então são exemplos práticos, né, exemplos reais de peças que sofreram um colapso, uma ruptura em função dessa solicitação de carga, né, em uma união, numa ligação parafusada. Então aqui nós primeiramente vemos um exemplo de cisalhamento, né, que ocorreu em relação a um parafuso, né? Então esse aqui é um primeiro exemplo, né? Vejam que aqui ocorreu nós podemos observar um estilo de corte no parafuso, né? Também podemos aqui nesse segundo exemplo observar um esmagamento, ou melhor dizendo, né, uma deformação excessiva, né, do furo. Então ocorreu um esmagamento nessa chapa. Nesse terceiro, nós vamos ver a opção do rasgamento, né, quando ocorreu esse rasgamento total, né, da peça, e também aqui é uma forma, né, de colapso. E na quarta e última posição, nós estamos vendo um exemplo, né, de ruptura da peça. Então, essa solicitação nesse sentido longitudinal, né, fez com que essa peça, né, onde estava aqui, né, onde havia uma ligação parafusada, fez com que essa carga, né, fez com que essa chapa acabasse, né, tendo um colapso aí de ruptura. Vamos aí seguindo, né, falando, né, aqui agora, continuando, né, mostrando exemplos, né, de ligações aqui parafusadas, né, e primeiramente, né, nós vamos falar basicamente do cisalhamento nos parafusos. Então, vamos aqui observar esse exemplo. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de uma chapa dupla, uma dupla chapa, e nessa dupla chapa, né, nós temos aqui então a aplicação, né, de uma solicitação de uma carga, tanto nesse sentido e nesse outro sentido, né, sendo que essas duas cargas F e F', né, elas são iguais, mas são aplicadas então com sentidos opostos. Vamos aqui observar, né, que a aplicação dessa carga, ela pode provocar, ela vai, né, provocar um certo nível de tensão, de cisalhamento nessas regiões. Ela vai tender
a criar um corte, né? Um corte nessa região e nessa região. É uma tendência, né? Então, é claro que vai existir sempre esse nível de tensão aqui nessa região e nessa região onde nós temos, né, então, esses planos de corte. Vamos aí seguir falando, e essa tensão nós chamamos então de uma tensão de cisalhamento, né? Então, aqui é claro, né, mostrando um exemplo, né, de certa forma exagerado, né, de uma ruptura, né, mas aqui é a ideia, né, mostra a forma que nós calculamos a tensão de cisalhamento que atua numa união como esta, uma união, né, aqui então, numa união aqui como esta, né, nós vamos ter uma tensão de cisalhamento, o cisalhamento que é representado por essa letra, que é a letra grega, né, o tal, e basicamente, como que nós calculamos tensão? Tensão é força sobre área. Se nós queremos calcular a tensão nessa área, né, de seção transversal do parafuso, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui nós temos uma ligação simples, né, entre duas chapas e está criando então um plano de corte. Um plano de corte nessa área de seção transversal do parafuso. A força, nesse caso, é indicado por essa solicitação P. Então aqui nós temos o P. E a área de seção transversal do parafuso pode ser indicada pela área, né, da circunferência, que é π d ao quadrado, sendo d o diâmetro do parafuso, π d ao quadrado sobre 4. Aqui, então, dividido pelo 4, e o 4 ele vem, então, para essa parte aqui de cima da fração. Então, nós temos a tensão de cisalhamento, lembrando, né, que a unidade, né, da tensão de cisalhamento é o Newton por metro quadrado. Então, vamos aqui observar, né, a aplicação dessa força sendo indicada em newtons, e aqui nós podemos utilizar, né, como diâmetro nominal os valores indicados em metros, para dessa forma, né, a gente ter então a indicação dessa tensão de cisalhamento em newtons por metro quadrado, né, ou então Pascal. Lembrando que 1 newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal. P é o esforço cortante em newtons, D o diâmetro do parafuso, e N, que aqui nós temos aqui nessa fórmula, o número de seções cortadas. Mas e por que então o N aqui apareceu, né? Apareceu então como o número de seções cortadas. Porque dependendo, né, do estilo de ligação, nós podemos ter mais de uma seção sendo cortada. Nesse exemplo anterior, né, nós tínhamos um estilo de ligação simples. Já neste outro exemplo, né, nós temos um estilo de ligação duplo. Por que duplo? Porque aqui então nós vamos ter uma dupla área de seção de corte. Porque o que acontece? Quando se aplica essa força, essa solicitação, vejam vocês, essa aplicação dessa força vai produzir duas regiões, né, de esforço cortante. Uma região nessa porção e uma outra região nessa outra porção. Então, nós vamos ter uma distribuição dessa força, né, sobre essas duas regiões. Nós estamos aí falando então do cisalhamento, mas agora vamos falar também, né, sobre a outra forma, né, outra possibilidade de ruptura, que é o esmagamento. O esmagamento ele vai ser calculado, né, essa tensão de esmagamento também vai ser calculada da mesma forma que nós calculamos a tensão de cisalhamento. Lembrando que tensão é igual a força sobre a área.
A solicitação, nesse caso, também é representada aqui como P. E a área vai ser a área de esmagamento. E a área de esmagamento da chapa, nesse caso, vai ser representada, né, pela região de abrangência do parafuso. Então, vamos aqui, né, observar essa área de esmagamento. E essa área de esmagamento ela pode ser calculada como? Em função da altura da chapa e em função do diâmetro do parafuso. Então, essa é a área de seção transversal, né? Dessa seção, né, de esmagamento, que é equivalente ao diâmetro, né? Ao diâmetro aqui do parafuso e equivalente também, e considera também aqui a altura da chapa. E essa tensão de esmagamento também vai depender do número de parafusos que se encontram aqui nessa região. Então, neste caso, né, do exemplo aqui simples, né, nós só temos um parafuso. Mas, se nós tivéssemos, né, uma condição, né, quando nós tivermos uma condição onde nós temos mais, né, de um parafuso nessa região, nós também vamos ter que considerar essas áreas, né? E basicamente, então, a tensão de esmagamento vai ser a força relacionada, né, dividido aqui, então, pelo diâmetro dos parafusos, vezes o valor da altura da chapa e também aí considerando o número de parafusos que se encontram, né, nessa região transversal aqui da chapa. Então, é assim que se calcula, né, a tensão de esmagamento. Tensão de esmagamento é a força dividido aí pelo diâmetro dos parafusos vezes a altura da chapa e vezes aí o número de parafusos. Lembrando que aqui também, né, nós podemos aí explicitar, né, fazer uma melhor apresentação dos resultados quando então nós consideramos aí as unidades do sistema internacional, e para isso nós vamos considerar a força em newtons, o diâmetro dos parafusos nós podemos considerar metros, né? O diâmetro aí em metros, e também a altura da chapa nós podemos também especificar em metros. Vamos aí para um outro exemplo, e agora nesse exemplo nós vamos falar sobre a tração nas chapas, e essa tração nas chapas, né, pode ocasionar a ruptura aqui transversal da peça. E a área, né, de resistência dessa chapa vai ser calculada da seguinte forma, né? Então essa tensão de tração vai depender da força relacionada por essa largura dessa chapa, menos, nós vamos desconsiderar o diâmetro, né, dos parafusos, porque aqui, né, quando nós temos então o orifício, né, vai ser uma área que vai ser desconsiderada aí para resistência. Então vai ser, para considerar a área, né, de resistência, nós vamos ter a largura da chapa menos o número de parafusos multiplicado pelo seu diâmetro. E esse valor, né, de largura vai ser multiplicado pela altura ou espessura da chapa. Então, é assim que nós vamos aí calcular, né, essa tração na chapa. Essa relação entre a força vezes a área útil aí de resistência, né, dessa área útil aí de resistência da seção transversal da chapa, que, de certa forma, né, deve desconsiderar, né, a área onde nós vamos ter, né, os orifícios. Além da tração das chapas, nós vimos também, né, que as peças, né, podem sofrer pelo rasgamento. E uma forma, né, de prevenir essa opção, né, do rasgamento, uma forma de prevenir isso é guardar essa relação em que nós vamos, né, ter uma distância de segurança em relação às bordas da peça, né? Os orifícios, né? Basicamente, então, esses orifícios, né,
que são aplicados, por exemplo, em uma chapa, eles devem guardar uma distância de segurança em relação às bordas. E essa distância de segurança é aproximadamente aí, então, 1,75 vezes o diâmetro do orifício que vai ser aplicado, então, a ligação parafusada. Isso tanto para a borda externa e também aqui para a borda interna. Para a borda externa e para a borda interna, um valor aí aproximadamente maior, né, que pelo menos então 1,75 vezes o diâmetro. Isso é uma forma então de se manter essa segurança em relação, né, ao rasgamento, a essa opção, né, de rasgamento da peça. Dessa forma, nós aí pensamos, né, nós trouxemos aí uma parte, né, teórica sobre as principais formas, né, de colapso, né, que podem ocorrer em uma ligação parafusada, e nos traz um gancho para a gente trabalhar realmente aí com os cálculos, né, para fazer então o dimensionamento e a especificação dessas formas, né, de ligação aí, que são as ligações parafusadas. Então, um até mais e obrigado.